Eu vou tentar, com este tempo que me sobrou, ministrar uma palavra que alcance as famílias aqui presentes. É um culto com um conteúdo familiar, voltado para a família. Então, você que está aqui nessa noite, talvez você pense assim: eu não sou casado, eu sou apenas um jovem, uma jovem. E talvez até mesmo as crianças pensem: eu sou uma criança. Mas sabemos que esse é um destino que está praticamente definido a todos que realmente estão, vamos dizer, todos aqueles que existem, possivelmente vão ter que passar por um momento desse. Salvo algumas restrições. Mas na sua grande maioria é um propósito de Deus o casamento. Então, você que está aqui nessa noite, e eu gostaria que você já tivesse esse culto como um culto de aprendizado. Amém? Em nome de Jesus. 1 Samuel, capítulo 1, no verso 21. Diz assim: quando aquele homem, Elcana, com toda a sua casa, subiu para oferecer ao Senhor sacrifício anual e para cumprir o seu voto. Vou ler novamente. Quando aquele homem, Elcana, com toda a sua casa, subiu para oferecer ao Senhor sacrifício anual e para cumprir o seu voto. Feche os seus olhos, por favor, em nome de Jesus. Senhor, Pai, te agradecemos neste momento por este versículo que foi lido e que faz parte deste compêndio chamado Bíblia, que é a tua Santa Escritura. E aqui o Senhor tem palavras de vida para as nossas vidas. Nesta noite, estamos em um culto que fala de família, que fala de casamento, e que o Senhor possa falar aos nossos corações através deste versículo que foi lido e nos versículos que subsequentemente serão lidos, que o Senhor possa abrir o nosso coração, possa descortinar, Deus, em nome de Jesus, a nossa mente, para que possamos, ó Deus, estar receptivos a ouvir a tua voz, que é doce, que é suave, e que transforma, e que muda, que liberta, e que até traz cura, se for necessário. Que em nome de Jesus sejamos agraciados pelo teu Espírito Santo, que nos conduz em triunfo e em vitória para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. O tema desta mensagem é o sacrifício de um casamento. O sacrifício de um casamento. A Bíblia fala deste homem chamado Elcana. Este homem, segundo a Bíblia, no capítulo 1, aqui no verso 1, diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, e o nome de uma era Ana e da outra Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não os tinha. A Bíblia nos fala que Elcana tinha um compromisso, um propósito no seu coração. E o texto que nós lemos diz que Elcana, após subir juntamente com a sua casa, ou seja, com a sua família, ao oferecer ao Senhor sacrifício anual e para cumprir o seu voto.
duas palavras aqui que nós vemos: sacrifício e voto. Essas duas palavras aqui, elas estão projetando para um propósito que havia no coração de Elcana. Elcana era um homem cujo exercia na sua família o papel de esposo, de marido e de sacerdote do seu lar. Ele exercia o papel de levar a sua família à presença de Deus. E é interessante que mesmo este homem, tendo esse relacionamento, tendo esta comunhão com Deus, ele não estava isento de problemas na sua família. Ele não estava isento de dificuldades no seu lar. Era um homem também suscetível, sujeito também a passar por aflições e por dificuldades no seu relacionamento conjugal. Percebemos que a leitura prossegue falando que Ana não tinha filho. E o fato de Ana, sua esposa, não gerar filho, de ter sua madre fechada, a entristecia, e a Bíblia nos relata que a levou a um processo de depressão profunda. Fico eu pensando como estava conturbado aquele lar diante dessa situação a qual Ana estava vivendo. Fico eu imaginando como estava o coração do seu esposo, do seu marido Elcana, ao ver a sua esposa aos cantos, chorando, depressiva, triste, amargurada, porque ela não conseguia gerar um filho. E certamente, amados, quando nós tratamos de família, quando nós falamos de um casamento, existe aquele casal ainda muito jovem que não tem filhos, existe aquele casal também já avançado em idade que não tiveram filhos, existe aquele casal que, independente da sua maturidade, já tem filhos. E nós sabemos que tanto o fato de se ter filhos, quanto o fato de não se ter filhos, uma família enfrenta crise, uma família enfrenta dificuldades, uma família enfrenta problemas. Não é o fato de ter ou de não ter, é o fato de ser uma família. E a família precisa passar por alguns ajustes, porque a família, ela é uma junção de, certamente, de outras famílias. O marido vem de uma família, a esposa vem de outra família. Criação diferente. Os dois se unem e daí então nascem os filhos. E os filhos, consequentemente, vão receber uma herança, ou do pai, ou da mãe, ou até mesmo dos avós. E essa herança, ela pode vir no caráter também dos filhos. Então, é necessário ajuste. É necessário ajuste para que a família possa funcionar. Mas a Bíblia nos fala, então, que este homem que desenvolvia um relacionamento com Deus, que tinha uma comunhão com Deus, estava enfrentando uma crise no seu lar, juntamente com a sua esposa. E o fato era que essa não podia gerar filhos. Automaticamente isso estava afetando o casamento. Quantos casamentos hoje não passam por crises e por dificuldades? O caso que levava este casamento, este casal a passar por uma dificuldade era o fato de não ter filhos. Mas quantos estão passando por alguma crise, por alguma falta? Talvez não seja o seu caso, talvez não seja a questão dos filhos, mas talvez seja uma outra falta no casamento que está levando possivelmente até mesmo
a crises e desentendimentos. Como lidar diante dessa situação? Como lidar diante dessa circunstância? É necessário nós fazermos como Elcana. E quando eu digo aqui Elcana, eu não quero chamar a responsabilidade apenas para os homens aqui. Eu não quero aqui projetar toda a responsabilidade sobre os homens. Mas quando eu falo de Elcana, aqui, dentro desse contexto, ele é o cabeça da casa, ele é o homem. Mas eu gostaria que, ao falar de Elcana, você pudesse identificar tanto homem quanto mulher, tanto esposo quanto esposa. A atitude de Elcana diante dessa crise matrimonial, ao qual a Bíblia não relata, mas a gente percebe que só o fato dela estar passando por essa dificuldade, ele estava também vivendo uma crise interior. Porque a Bíblia diz que os dois, quando se unem, se tornam uma só carne. Então é impossível um casal se unir e acontecer uma coisa com um dos cônjuges, o outro não sentir. É impossível. Não tem como negar. Mesmo que queiramos ser indiferentes da situação, ela está ali presente e ela é real. E a primeira coisa que nós precisamos aprender é que no casamento nós não podemos fugir das responsabilidades. Precisamos encarar de frente aquilo que precisa ser enfrentado e resolvido. E quando eu falo de casamento, eu não estou falando apenas de marido e esposa, eu estou falando de família. Porque talvez aqui tenhamos pessoas que não são casados, são filhos, moram junto com os pais. Talvez aqui tenhamos pessoas, sim, que não tenham maridos, não tenham esposa, mas pretendem futuramente. Então precisamos aprender o que é uma família e entender que família é muito bom, é criação de Deus, mas não estamos isentos a passar por aflições. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A aflição que ele estava vivendo era o fato da sua esposa não poder gerar filho. Qual foi a atitude de Elcana diante dessa situação? Eu queria que você absorvesse isso para a sua vida e não identificasse Elcana como apenas um homem. Identifique Elcana como homem e mulher, independente da posição que ele ocupa aqui. A Bíblia nos diz aqui que subia este homem, no verso 3, da sua cidade, de ano em ano, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E assistiam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. A Bíblia nos fala que Elcana tinha uma atitude no coração dele de resguardar, de dar cobertura à sua família. E que de ano em ano ele tinha um compromisso de subir ao templo e ali fazer duas coisas. Primeira, prestar adoração a Deus. Segunda coisa, sacrificar. A adoração era para Deus. O sacrifício era para a família. Eu quero dizer para os que aqui estão presentes, se desejamos ser uma família abençoada, se desejamos ser uma família segundo o propósito de Deus, segundo o querer de Deus, é necessário haver relacionamento com Deus. A adoração fala de relacionamento. Não tem como uma família prosseguir em sucesso e vitória se ela não tiver uma atitude de adoração. E quando eu falo adoração, eu digo relacionamento com Deus. O primeiro princípio que precisamos ter para uma família abençoada é o princípio do relacionamento com Deus. Isso tem que ser constante, isso tem que ser contínuo, isso tem que ser presente na vida de uma família. Isso não se atribui apenas ao esposo, não se atribui apenas à esposa, não se atribui apenas aos filhos, mas a todos aqueles que fazem parte dessa família. Porque família é feito de pessoas e não de uma pessoa.
e a responsabilidade de quem deseja ver uma família abençoada, é necessário ter o compromisso e o propósito de adorar a Deus, de ter comunhão com Deus, de buscar a Deus. A Bíblia nos diz no Salmo 127, no verso 1, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. A base de uma família está em entregar a Deus a edificação. E quando nós falamos de edificação, nós falamos de construção. Mas eu preciso criar um alicerce para Deus poder construir em cima desse alicerce, chamado família. E é através de um relacionamento, é através de uma comunhão. E não é algo apenas de vez em quando, mas como a Bíblia diz, Eucana, de ano em ano tinha esse compromisso de resguardar, de proteger, de dar cobertura à sua família. E é interessante a gente ver o nome Eucana, o significado deste nome. Já nos fala dessa atitude desse homem. Eucana significa quem Deus criou, ou Deus possui. A gente consegue ver aqui uma característica muito importante, que Eucana, ele não assume a responsabilidade de querer levar a sua família sozinho, mas ele divide essa responsabilidade entregando a Deus a sua família. Porque ele sabia que quem Deus criou, ou seja, o nome dele já dizia quem Deus criou, ou seja, ele foi criado por Deus, a esposa foi criada por Deus, o filho que ela desejava seria criado por Deus, e também o casamento foi criado por Deus. Deus possui, é um outro significado do nome Eucana, que também faz lembrar também que Deus possui tudo o que uma família precisa. Toda e qualquer intervenção no momento de dificuldade, de luta, Deus possui a resposta, Deus possui a chave, Deus possui o remédio, Deus possui a cura, tudo que uma família precisa está em Deus. Por isso que ele tinha esse propósito, esse compromisso de ano em ano adorar a Deus. A segunda atitude dele fala de sacrifício. A Bíblia diz aqui então que ele subia para adorar de ano em ano. O adorar fala de quê? Como vocês não estão lembrando? Relacionamento. Com quem? Com Deus. O primeiro princípio para uma família prosperar, para uma família ser abençoada, está no quesito relacionamento com Deus. O segundo quesito aqui fala de sacrificar. Sacrificar fala de quê? Sacrifício. Por isso que o tema da mensagem é o sacrifício de um casamento. Não significa que o fato de nós estarmos na casa de Deus, o fato de adorarmos a Deus, o fato de buscarmos a presença de Deus, o fato de sermos cristãos, o fato de orarmos, o fato de lermos a Bíblia, o fato de jejuarmos, que não vai exigir de nós, como família, e agora falando mais especificamente como casal, sacrifício. Nós temos aquela imagem cinematográfica do casamento de flores, do príncipe encantado, mas não somos ensinados que o casamento exige sacrifício muitas das vezes. Vão haver momentos em que tanto o esposo quanto a esposa vão precisar sacrificar. E quando eu digo aqui sacrificar, o sacrifício é aquilo que te dói, o sacrifício é aquilo que te machuca, o sacrifício é aquilo que tem um preço para você.
Quando eu falo de sacrifício, eu me retrato, eu me lembro aqui, eu me projeto na cruz do Calvário. Jesus já tinha consciência da vitória que ele teria, ele já tinha consciência do sucesso que seria, mas ele sabia que para que ele pudesse obter essa vitória, era necessário sacrifício. Deus sabia que haveria um futuro próspero, um futuro abençoado para as famílias da terra, mas ele sabia que era necessário um sacrifício. Por isso que a Bíblia nos diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amados, casamento exige atitudes de sacrifício. Há momentos que nós temos que sacrificar os nossos lares. Há momentos que temos que nos calar. Há momentos em que existe uma situação como se dois fios desencapados se encostarem, geram curto. E esse curto danifica toda a estrutura da casa. Se um não tiver o desejo, a atitude de sacrificar e manter em silêncio, deixar a bonança vir, a poeira baixar, o casamento se acaba. Há momentos que há um sacrifício, precisa se sacrificar o tempo, o seu tempo pessoal, para dedicar tempo ao seu cônjuge. Há momentos que é necessário sacrificar vontades pessoais para poder viver em função do casamento. Não tem como ver o sucesso do casamento se não houver sacrifício. E às vezes esse sacrifício tem que nos levar a uma morte. Que morte? Eu tenho que fazer como Jesus. Eu tenho que morrer para mim mesmo. Eu tenho que morrer para o meu ego. Eu fico aqui vendo a atitude de Eucana. E eu consigo perceber que Eucana era esse tipo de pessoa que tinha um desejo no coração de morrer para si e ofertar em sacrifício para a sua família, para a sua esposa. E o sacrifício, ele só acontece quando existe um sentimento. Que é um sentimento sublime e principal, que se chama amor. O fato de Eucana ver o sofrimento da sua esposa o incomodava, o inquietava. E no casamento não pode haver indiferença, no casamento não pode haver insensibilidade por parte da esposa ou do esposo. Tem que haver um sentimento de cumplicidade, tem que haver um sentimento de participação. O grande problema dos fracassos dos casamentos hoje, das famílias, é porque as pessoas se tornaram egoístas. A Bíblia nos diz, em 2 Timóteo, capítulo 3, que os homens se tornaram amantes de si mesmos. O grande problema é que nós estamos invertendo valores, enquanto a Bíblia diz que o valor essencial na família tem que ser o valor do amor. E se nós formos para Coríntios 13, nós vamos ver lá as características do amor. Tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, é paciente. Isso fala de quem, irmão? Sacrifício. Suportar.
situações dentro de um casamento onde você tem razão, ou pensa que tem razão. É uma atitude de sacrifício. Sofrer num convívio de um relacionamento familiar, quando você é a vítima e tem que sofrer, sacrificar para que o bem do casamento, isso é sacrifício. E esse homem não estava voltado apenas para os seus interesses, mas ele estava voltado para os interesses do casamento. E para um casamento funcionar, tem que haver também interesse mútuo. A Bíblia nos fala em Amós 3:3: como andarão dois juntos se não estiverem de comum acordo? Comum acordo fala de interesse mútuo, fala de concordância. E Eucana, ele não estava ali rejeitando a sua esposa e dizendo para ela, e lançando sobre ela a culpa e falando assim: olha, a culpa é sua, eu não tenho culpa se você não é fértil. Sabe por quê? Eu não tenho culpa se você não gera, e se Penina gera filhos. A culpa é sua. Não, ele tinha um propósito mútuo e único, juntamente com a sua esposa. A dor dela era a dor dele. A alegria dela era a alegria dele. O sofrimento dela era o sofrimento dele. Ele não era egoísta ao ponto de se isolar e de viver egoístamente, vivendo para si e esquecendo do sacrifício do matrimônio. Ele era alguém que tinha propósito e tinha definição de desejos únicos. Se ela estava sofrendo por causa do desejo de ter um filho, ele estava comprando aquela briga. Ele estava se unindo a ela naquele propósito. Eu quero te dizer uma coisa. Num casamento não tem sonhos isolados. Um casamento é feito, uma família é feita de sonhos unidos. A Bíblia nos diz em Provérbios 18:1 que aquele que se isola insurge contra a verdadeira sabedoria e busca os seus próprios interesses. E se num casamento, seja o esposo ou seja a esposa, tomar a atitude de isolar, ele está fugindo contra a verdadeira sabedoria que é Jesus Cristo. E ele está buscando seus próprios interesses. Um casamento não é feito para se buscar os seus próprios interesses. Um casamento é feito para se buscar o interesse mútuo do relacionamento. Eucana tinha isso em mente, ele tinha isso como um propósito. E é interessante, o verso 5 diz assim: a Ana, vou ler o verso 4 novamente para os irmãos entenderem. No dia em que Eucana sacrificava, dava porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Então ele investia na família. Ele tinha um propósito de investir na família. Mas o texto diz assim no verso 5: a Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava. Ainda que o Senhor lhe tivesse cerrado o amado. Presta bem atenção. Eucana não amava Ana por aquilo que ela tinha, mas ele amava Ana por aquilo que ela era. E o grande problema nos casamentos e na família hoje é porque se amam por aquilo que tem, não por aquilo que é. E o amor leva, se for necessário, ao sacrifício duplo. A Bíblia diz que ele oferecia um sacrifício duplo, porque ele amava a sua esposa. Esse deve ser o desejo, esse deve ser o sentimento em um casamento, um relacionamento de ambas as partes, de marido e de esposa. Se ama, sacrifique. Se está difícil, se está parecendo que é impossível,
sacrifique duplamente. Não pare no meio. Não desista. Porque o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera, é paciente. Mas eu já tenho orado, mas eu já tenho perdoado, mas eu já tenho conversado, já estou cansado de diálogo, já estou cansado de conversa. Sacrifício número 1. Se ama, estenda para o sacrifício do mesmo. Vou conversar de novo. Vou perdoar de novo. Vou dialogar de novo. Sonhar. Existe sacrifício. Uma família que sonha tem que ter disposição de sacrificar. E aqui vai esse aviso para os futuros casais. Para aquele que está namorando, para aquele que está noivo, para aquele que está aprendendo a futuramente se tornar pai, família ou uma mãe. Não entre no casamento pensando que você não vai ter que sacrificar porque você ama. E é interessante a gente pensar que Jesus ensinou isso. Ele se sacrificou pela igreja porque ele ama a igreja. Ele não pediu esforços porque ele ama a igreja. Não é porque a igreja presta, não. Não é porque nós somos bons, não. Pelo contrário. Não é porque nós temos algo que Jesus, que possamos dar a Ele, não. Mas é porque Ele nos ama, assim como Ana. Ana recebeu um amor incondicional de Eucana. Ela não podia, até o presente momento, gerar filhos. Mas a Bíblia diz que ele dava porção dupla de sacrifício a ela porque ele amava. Não é porque ela podia ou não podia dar filhos. E eu queria aqui aproveitar isso aqui, neste momento, e pegar como um gancho, abrir um parênteses aqui e dizer para as famílias aqui representadas. Nem sempre o seu marido vai poder te dar o que você quer. Nem sempre a sua esposa vai poder te dar o que você quer. Mas você não pode deixar de amá-la por isso. Você não pode deixar de amá-la por isso. Um casamento não consiste naquilo que um pode oferecer para o outro. Mas a Bíblia diz assim, em Atos 23, que melhor coisa é dar do que receber. Quando nós compreendemos essa importância de ofertar, nós não estamos pensando em receber. E o grande problema hoje nos casamentos é que as pessoas procuram dar alguma coisa pensando em receber outra de volta. O marido espera receber da esposa algo quando ele oferta algo a ela, e da mesma maneira a esposa. Eu não vou elogiar, eu não vou fazer carinho só porque eu não recebo isso. Isso tem que ser voluntário e incondicional. Porque eu amo. Mesmo que ele não me dê ou ela não me dê o que eu tenho dado. Talvez a pessoa seja estéril, não é verdade? Nem sempre a esterilidade está relacionada com a filha, irmãos. Porque às vezes tem muito de criação. Às vezes o marido, na criação dele, ele não recebeu o amor do pai. Ele não recebeu o amor da mãe. Então ele não sabe dar carinho. Ele não sabe dar amor. Expressar. Mas não significa que não ame. Eu fico lembrando quando Pedro, em Atos 3,
um tempo com alguns, fala assim, o que eu tenho, eu te... A gente só dá o que a gente tem. A gente não tem como dar o que a gente não tem. Então, se você percebe que o seu marido ou sua esposa não tem te dado o carinho que você espera, o elogio que você espera, você percebe que ele não dá porque ele não tem, porque ele não recebeu. Faça como Eucana, sacrifique por ele ou por ela, comece a orar e comece a falar com Deus. Deus, muda essa área externa da vida dele, transforma essa área externa da vida dele, dá a ele amor que ele não recebeu, dá a ele amor que ele não tem, para que ele possa me dar. Porque Eucana, ele foi interceder, ele foi sacrificar pela esposa dele. Ela não pode me dar filhos, mas o Senhor pode me dar filhos através da vida dela. Talvez você olhe para o seu marido e fale assim, eu queria tanto ter uma casa melhor, eu queria tanto morar, sair do aluguel. Você olha para o esposo e fala, meu marido não tem condição de me dar essa casa. Meu marido não tem condição de me tirar essa vida. Mas meu Deus tem. Deus, dá a condição ao meu marido de me dar uma casa. Deus, dá a condição ao meu marido de me tirar do aluguel. Deus, dá a condição ao meu marido de comprar um carro. Se ele está estéril essa área da vida dele, não vá jogar isso na cara dele ou na cara dela e dizer, você não me dá isso, você não me dá aquilo, você não faz isso para mim, você não faz aquilo. Não! Vá para Deus e diga, Senhor, dá aquilo que meu marido não tem, para que ele possa me dar. Dá aquilo que minha esposa não tem, para que ela possa me dar. Quando tomamos essa atitude, dentro do casamento, dentro do relacionamento, nós conseguimos mudar o contexto da situação. O texto diz aqui, no verso 7, assim fazia ele ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava pelo que chorava e não comia. Então, Eucana, seu marido, me perguntou, Ana, por que choras? Por que não comes? Por que estás triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Presta atenção. Tem um momento que é um momento chamado momento de realidade dentro da família, dentro do casamento, aonde aquele cônjuge que está mais firme, que está mais forte, ele tem que chamar o cônjuge que está caído a uma realidade e falar com ele, olha para mim. Olha, eu sou alguém que Deus colocou na tua vida para ser bênção na tua vida. Nós não vamos deixar o nosso casamento desabar, nós não vamos deixar o nosso relacionamento acabar, porque nós estamos com uma área deficiente no nosso relacionamento. Existem outras coisas importantes no nosso relacionamento que vão ser para nós base para o sustento desse relacionamento. Pare de focar no problema e olhe para aquilo que Deus tem feito. Chega um momento, irmãos, que a gente tem que tirar aquela pessoa daquele foco do problema, que ela está já totalmente deprimida, entregando os pontos e falando para ela, olha, isso aqui é uma parcela diante de tudo que Deus tem nos dado, tudo aquilo que Deus tem nos feito, que Deus tem nos abençoado. Não vamos deixar o nosso casamento se estruturar por causa disso. Existem coisas importantes também dentro do nosso relacionamento. Eucana chamou a atenção dela. Olha, tudo bem, eu sei que é o seu sonho, é o nosso sonho ter filhos. Mas eu também sou importante. Eu também tenho importância nesse casamento. É hora de dizer para o cônjuge, é hora de dizer para a família, existem coisas importantes. Existem coisas a serem resolvidas, sim, mas também existem coisas também que nós estamos deixando de dar atenção por causa do problema. E acontece muito isso, irmãos.
quando a pessoa ela está vivendo no foco, de maneira egoísta, ela esquece das outras pessoas, ela esquece das outras coisas. E ela vai deixando de lado muita coisa dentro da família. Ela fica centrada no problema. E nós não podemos precisamos. Saber que existem outras coisas que precisam de atenção também dentro da família. Olha o que aconteceu. Depois que ele fala com ela, por que você está chorando? Por que você não está comendo? Por que está triste o teu coração? Não te sou melhor do que 10 filhos? Verso 9. Então Ana levantou, depois comeram e beberam em Siló. Ora, Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Presta atenção. Depois que ele conversou com ela e disse, olha, existem coisas mais importantes. Depois que ele dialogou com ela, que ele levantou a estima dela, e que ele valorizou outras coisas que ela não estava valorizando, que ela não estava observando, porque o problema faz a gente, às vezes, fechar os olhos para coisas importantes. Ela despertou. Caiu a ficha. E a Bíblia diz que ela levantou. Houve mudança. Às vezes, no casamento é preciso de conversa. É preciso de diálogo. E esse diálogo não é para apontar o dedo, esse diálogo não é para poder criticar, esse diálogo é para poder levantar quem está caído. Quem está caído não precisa ser pisado, precisa ser levantado. O que ele fez aqui foi levantar a autoestima da esposa dele. Foi falar, olha, levanta a cabeça e vamos seguir, bola para frente. Deus tem coisa para fazer na nossa vida. E a Bíblia diz que o estado dela mudou, que ela passou a comer e a beber. Comeram e beberam. Agora presta atenção. Ela não comeu sozinha. Ela não bebeu sozinha. Comeram e beberam. Beberam juntos e comeram juntos. Significa o quê? Comunhão restaurada. Comunhão restaurada. Estavam ali juntos. Estavam juntos. Unidos. Amém. Eu consigo entender que os irmãos estão entendendo a mensagem? Comunhão. E eles foram comer e beber onde? Em Siló. Siló significa paz e descanso. Deus tem para uma família paz e descanso. Uma família sem paz e descanso não vai para frente. É preciso essa paz e desse descanso. Mas é preciso levantar e ir para Siló. A Bíblia diz em Isaías 60, verso 1, levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor vem nascer sobre ti. É preciso levantar. A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 4, no verso 9, que é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Se um cair, o outro levanta. Amados, um cônjuge não foi feito para derrubar o outro. O casamento não é um ringue de competição. Um cônjuge foi chamado para levantar o outro. Quando ele está caído, seja o esposo, seja a esposa, tem que estender a mão e falar, levanta. Levanta. Tem muita coisa importante pela frente. Nós precisamos sair desse momento, desse ambiente conturbado, precisamos ir para um lugar de paz, precisamos ir para Siló. Verso 11, fez um voto dizendo, ó Senhor dos Exércitos, benignamente atentais para a aflição da tua serva, de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deve um filho. Ao Senhor darei por todos os dias da tua vida, sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela em orar perante o Senhor, Eli prestou atenção, por favor. Demorando-se ela em orar perante o Senhor. Para quem não estava comendo, para quem não estava bebendo, certamente
Para quem estava chorando, para quem estava triste, em depressão, com certeza não estava orando, não é verdade? Mas uma palavra do seu esposo, uma injeção de ânimo, fez aquela mulher levantar, fez aquela mulher comer, se alimentar, e fez aquela mulher também restaurar a comunhão dela com Deus. Você pode ser um instrumento de Deus para restaurar a comunhão de Deus no seu homem. Demorando-se a oração, ela já passou a ser perseverante. Ela já começou a lutar pelo problema que ela estava enfrentando. E é isso que nós precisamos fazer como família. Buscar o Senhor, restaurar a comunhão, se for necessário, não apenas adoração, mas também sacrifício. O verso 16 assim: não tenhas a tua serva por filha de Belial, da multidão dos seus cuidados, da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tem falado até agora. Irmãos, até então ela estava preocupada só com ela. Ela diz aqui para Eli, quando Eli vê ela ali, orando meio que balbuciando as palavras, e ele então diz para ela que ela estava bêbada. E ela fala: não tenha a tua filha como filha de Belial. Porque até o presente momento, eu estava na multidão dos meus cuidados. Ela não estava preocupada com o casamento. Ela não estava preocupada com a Eucana. Ela estava vivendo para si, de maneira egoísta. Da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto. Não era o marido dela que estava gerando aqui. Era algo com ela mesmo. Tem falado até agora. Até agora. Até o presente momento que a ficha caiu. E que ela entendeu que o marido dela chamou ela a uma responsabilidade e falou: olha, para com isso. Vai buscar Deus. Vamos buscar Deus. Deus vai reclamar nossa sorte. É que eu estou parafraseando a situação. Deus vai mudar nossa sorte. Aí ela entendeu a mensagem. Captei a vossa mensagem. E ela então toma uma atitude e vai orar a Deus de maneira diferente. Não reclamando, não murmurando mais, não apenas voltada para si, mas voltada para a vontade de Deus e para o casamento. O casamento tem que ter propósito único. Não podemos ter sonhos voltados apenas para nós. Temos que ter sonhos voltados para a família. Multidão dos meus cuidados. Eu tenho que ter cuidado. Multidão de cuidados pela família. Multidão de cuidados pelo meu esposo, pela minha esposa, pelos meus filhos. E não viver de criar um ambiente de conturbado por causa dos meus desgostos. Eu não posso permitir que os meus desgostos façam com que a minha família seja derrotada, que a minha família seja destruída. Eu preciso também ter a minha parcela de contribuição no relacionamento. Estava muito fácil para Ana, estava muito fácil para ela deixar a responsabilidade toda na mão de Eucana. Eucana de ano em ano indo adorar e sacrificar ao Senhor. Chega uma hora que nós temos que participar. Chega uma hora que o esposo tem que participar. Chega uma hora que a esposa tem que participar. Para que Deus possa abençoar. Disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher pôs-se no caminho, comeu, e os teus semblantes já não eram tristes. Levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Aquela mulher não estava em condições de gerar filhos, porque ela estava amargurada e ela só conseguia ver o filho. E ela esqueceu que Deus deu ao marido dela para dar um filho. Tem coisa, querido, que
A família não recebe, sabe por quê? Porque não há uma soma. Não há uma soma, tem que haver uma soma. Tem que haver uma soma. O filho viria por intermédio na união do esposo e da esposa. Mas como? Aquela mulher amargurada, aquela mulher daquela maneira, sofrida daquele jeito, como que ela iria gerar uma condição fértil para o seu esposo? Mas quando ela restaurou, a alegria voltou, então ela teve condições de se relacionar com seu esposo. Mas o texto diz aqui que antes eles levantaram de madrugada e adoraram perante o Senhor. Não vamos inverter valores. Não vamos passar o carro na frente dos dois. Eles primeiro buscaram o Senhor. Depois, ou seja, eles primeiro buscaram o impossível. Depois eles fizeram o possível. Amém? Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Deus se lembrou de Ana quando ela entendeu o propósito do casamento. Ela entendeu que ela não ia ter filhos sozinha. Ela entendeu que para ela ter filho, para ela gerar, precisava do esposo dela. E que o esposo dela fazia parte da família. Quero dizer para vocês que estão aqui, que representam famílias, embora marido e esposo, não só apenas marido e esposo, mas também filhos. Uma família, ela precisa andar unida. Precisa andar no propósito, para que Deus possa abençoar. Muita coisa não acontece dentro da família, é porque não há comum acordo. Um quer para um lado, outro quer para o outro. Ajude-se igual. Resumindo, duas coisas que precisa ter num relacionamento: a adoração e sacrifício. Adoração fala de relacionamento, bom. Sacrifício fala da minha parte, da minha responsabilidade no casamento. Amém? Adorar é um relacionamento com Deus. É a arte da cruz, né? E depois tem um relacionamento marido e mulher. Aí forma a cruz, que aí vira um sacrifício verdadeiro. E aí vem a bênção. Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor. Neste momento eu queria, logo após a oração, os casais presentes vão estender as suas mãos e a equipe Casados para Sempre tem uma lembrancinha para vocês. Amém? Mas vamos orar primeiramente. Pai, nós te agradecemos por esse culto. Te louvamos porque foi um culto família. Família, ó Deus, está no teu coração. Te louvamos, ó Deus, pela formatura dos casais que perseveraram até o encerramento do curso. Que esse curso seja uma ferramenta afiada, ó Deus, que eles possam estar afiando, amolando, ó Deus, para que haja utilidade no relacionamento conjugal. E que se estenda também para os filhos e para os netos, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor alcance cada lar que representado. Alcance marido, esposa, alcance filhos, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu quero te agradecer também por cada visitante que se encontra, que o Senhor possa abençoar-nos grandemente. Quero te louvar por essa mensagem e que ela seja um instrumento, ó Deus, uma semente no coração de cada casal, de cada um aqui presente.